Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Estevão Secato e começa agora mais um Virando a Mesa, hoje com o Nelson Lins, o fundador da Cellfit Academias, uma das maiores redes, a segunda maior rede em número de academias do Brasil próprias, né? E acho que a terceira em número de academias total, né? Perfeito. Só perde para Smart Fit e para Blue Fit, né? Perfeito. Mas já tá chegando lá, a empresa dele foi investida pelo Rick Capital, né? O Private Equity. HG Capital. E também fundador da Face Doctor, tá com 150 unidades já. Pô, um baita empreendedor, veio contar um pouco pra gente aí da história dele, né? Obrigado, Nelson, pela sua presença. Eu que agradeço a participação, o convite aqui, é um grande prazer. Vamos falar um pouquinho aqui dessa virada de mesa aqui, gente. Legal, né? Essa construção, né, cara? Pô, você começou 2 negócios grandes já, né? Você falou o valuation altíssimo, né? Acho que dos negócios, né? Exatamente. Fizemos um valuation da Cellfit Academias em 2022. Alguns grandes bancos renomados aqui no Brasil fizeram esse valuation e na época o valuation deu em 1,1 bilhões de reais, né? Legal. Da Cellfit. E conta um pouco dessa história. Como é que foi montar essa... Você teve uma ideia, falou, puta, vou montar uma academia. E aí dessa vieram mais 107? Como é que foi? Então, eu trabalhava no mercado financeiro, né? Entrei com aquela batinha vermelha de autoatendimento no Bradesco. Lá no Bradesco é plano de carreira fechada, né? Então você vai galgando e crescendo dentro do próprio banco. Aonde foi isso aí? Foi lá em Recife. Eu sou natural de Recife, hoje moro em Porto Alegre, né? Então, ali, Bradesco foi uma grande escola, né? Porque é um banco de varejo, varejão puro ali. E a agência que eu trabalhei era a agência de Jaboatão Centro. Então, era muita gente, era o varejão raiz ali, né? Então, foi muito bacana o aprendizado e o crescimento que eu tive ali dentro do Bradesco em atendimento ao cliente, gestão, liderança, vendas, né? Então, foi muito bacana esse crescimento. E, em dado momento, eu já como gerente, entendi que eu poderia fazer algo maior, né? Além daquelas metas que eu superava no banco. Eu, naquele momento ali, por diversas vezes, fui premiado como o melhor gerente do Brasil em metas, em produtividade. Então, eu ganhei muitas medalhas, muitos prêmios, né? Então, eu estava galgando a carreira executiva dentro do banco, mas tinha algo que estava me incomodando e eu sabia que aquilo ali me limitava a ter um crescimento maior, né? Eu sempre tive um espírito muito empreendedor, né? Entretanto, não tinha condições financeiras ali para fazer um investimento, né? E montar um negócio. Então, eu lembro que eu passava, quando bati o cartão funcional do Bradesco, né? Eu ficava dentro da agência pesquisando modelos de negócios que pudessem fazer sentido do que eu tivesse paixão em fazer e, ao mesmo tempo, fosse rentável, né? E um dos modelos que apareceu foi de academia de ginástica. Então, passei aproximadamente uns 6 meses pesquisando sobre o modelo fitness, entendendo concorrência, aquela matriz de SWOT, né? Vendo as oportunidades, como eu poderia entrar e implantar esse modelo de negócio e fazer um modelo disruptivo, né? Foi aí que eu me dei conta que as máquinas de academia e uma obra são muito caras, né? Intensiva em capital. E eu não tinha aquele recurso. Eu venho de uma família simples, humilde, não tinha condições financeiras de realizar aquele sonho. Foi aí que eu sabia que o nosso concorrente, na época, o Banco do Brasil, tinha uma linha de crédito subsidiada pelo governo, que era do FAT, né? O Fundo de Amparo ao Trabalhador, com carência para iniciar o pagamento das primeiras parcelas. E eu entendi que aquilo ali era uma oportunidade de eu criar um projeto, apresentar no Banco do Brasil e conseguir esse recurso, né? Então, eu lembro que eu não tinha condições financeiras para contratar um projetista e eu, como gerente de banco na época, eu fiz o próprio projeto. Cara. Apresentei no Banco do Brasil, me chamaram para diversas entrevistas, né? Porque, basicamente, o banco precisa entender se aquele business vai ter capacidade de pagamento, né? E se o gestor daquele business vai ter know-how para executar aquele plano de negócio. Que ano que foi isso? 2009. Então, em 2009, eu lembro que estava atendendo abrindo uma conta no banco de uma cliente e eu ficava apertando F5 para ver o meu saldo, se entrava o recurso, porque
o gerente do Banco do Brasil falou que ia entrar, que tinha sido aprovado. E eu não acreditava que ia entrar aqueles R$ 200.000. Você já ia parar de atender a menina na hora, assim, tchau. Atendi a F5. E na hora que eu apertei a F5, entrou R$ 200.000 na minha conta. Tá? Imagina, né, o cara que tinha passado por todo esse período ali no banco, né? Era muito recurso, nunca tinha entrado tanto recurso na minha conta. Cara, você começou com 200 pau, velho. 200, e é recente, né? 2009, pô. 200, tem 15 anos. 200 mil para valor presente, eu acho que deve ser uns 400, 500 mil. Caramba. Tempo presente hoje, né? Então, aquilo foi o primeiro ponto de virada de mesa, de eu ter que sair da zona de conforto e ousar, e criar um modelo de negócio e arriscar, né? Porque só o valor da parcela era maior do que o meu salário no banco. Só que eu ia começar a pagar essa parcela depois de um ano. Então, quando eu vi aqueles 200 mil na minha conta, deu um misto de adrenalina. Falar, cara, eu consegui, e ao mesmo tempo de, opa, ferrou, né? Eu tenho uma baita responsabilidade aqui na minha mão. Então, na mesma hora, eu saí, né, atendi aquela cliente e fui falar com o seu Givaldo na época, o grande seu Givaldo, aprendi muito com ele, meu gerente geral na época, e eu conversei com ele que eu tinha um plano e eu tinha um sonho de empreender, e ele me apoiou, né? Eu consegui até negociar ele fazer a minha demissão, tinha muito bom relacionamento. Você ficou quanto tempo lá no Bradesco? Eu passei 5 anos no Bradesco. Legal. Então foi muito bacana essa experiência e esse relacionamento, né? Depois me moldou a virar um executivo e empreendedor, né? Dentro dessa primeira academia, né? Então essa foi minha primeira virada de chave, e eu montei na época a Vitale Fitness, né, num bairro em Recife, em Casa Amarela, um bairro popular. E essa unidade, a gente passou por muito desafio. Marinheiro de primeira viagem, eu achei que aqueles 200 mil seriam suficientes. Não foram suficientes, né, porque o custo para fazer a obra foi mais alto. Então, ali também foi um primeiro grande desafio de um empreendedor, porque eu tinha criado um CNPJ, já era um empresário, né? Mas, na verdade, eu nunca tinha nem aberto uma unidade ou um negócio fisicamente ou atendido um cliente. Uhum. E eu ia quebrar antes de inaugurar, de começar. Né? Ia nascer morto. Eu já estava quase há 6 meses em obra e eu olhava e falava, cara, eu sou muito fraco, né? Eu sou muito ruim. Eu achando que eu era o cara, porque eu era o cara que batia todas as metas no banco. Como empresário, eu sou um fracasso, né? Eu vou entrar para a estatística do Sebrae. Eu olhava na época a estatística do Sebrae, que 80%, 90% quebram no primeiro ano. Eu falei, cara, eu sou o pior. Porque eu não cheguei nem a abrir. Então, eu nem nasci, né? Eu nem nasci. E você puxa para baixo a estatística, né? Puxo para baixo. Eu falei, cara, eu não posso me deixar vencer por isso, né? Eu não saí do banco à toa e eu tenho que seguir com esse projeto. E lembra aquela história lá que feito é melhor do que perfeito? A primeira academia hoje de uma rede que tem um valuation de mais de 1 bi, né? Foi montada com vidros e espelho de ferro velho, porque era o que tinha para fazer naquele momento. Então, não tinha recurso, fui bater no ferro velho e peguei todos os vidros de uma concessionária de carro que tinha lá, que tinha fechado, e eu comprei um preço muito baixo de ferro velho, né, e instalei essa primeira unidade. Caraca, bicho. E aí, e a sensação na hora ali de, putz, vai dar errado, montei, minha família... Né? Então, cara, montei a primeira unidade, fantástico, né? Agora, legal. Agora eu sou empresário, sou empreendedor, tudo vai dar certo. Sou bichão, né? Vou ter essa vida maravilhosa de empreendedor que todo mundo vê no Instagram, todo mundo com carrões, com jatos, com helicóptero. Né? Você pensa que vai ser tudo lindo e maravilhoso, né? Sou empreendedor. Né? Só que a vida real é bem diferente, né? Então, depois que eu montei essa primeira unidade... E aí começou a vender pacote, planos, né? Então você faz tudo. Os primeiros anos de uma empresa é muita transpiração, né? Você não trabalha no estratégico nem no tático, né? Você trabalha literalmente na operacional e na trincheira. Você é um bom bril, né? Você literalmente faz tudo dentro da empresa, né? Até porque você não tem recursos para você contratar um time para construir aquela tua empresa. Se bobear até da aula dava, né? Porque... Não podia, né? Não era formado em educação física, né? Mas, de alguma forma, dava suporte ali. Então, esse primeiro ano foi muito desafiador. E eu lembro que estava chegando o momento da primeira parcela
do pagamento lá dos 200 mil que eu tirei emprestado, lembra? E eu não tinha recurso, não tinha dinheiro no caixa para conseguir fazer esse pagamento, né? Então eu lembro que a gente foi muito desafiador, foi muito complexo ali naquele momento e tudo que eu tinha aprendido no banco de relacionamento, parcerias comerciais, liderança de time, vendas, eu tentei aplicar naquele momento ali e ocorreram alguns milagres ali na minha vida, né, que eu não posso falar que foi mérito meu, principalmente esses desafios que mais uma vez eu iria quebrar, tá, Estevão? Eu iria quebrar naquele momento, naquele primeiro ano. Pelo menos eu ia entrar na estatística, pelo menos eu tinha um ano eu consegui segurar e iria quebrar, né? Então eu tenho certeza ali que Deus me deu suporte naquele projeto ali, naquele momento. Tem alguns milagres que eu estou escrevendo um livro, inclusive, sobre esses milagres que Deus fez na minha vida e que ocorreu para um pequeno resumo, tá? Uma unidade de uma academia que tinha 14 anos, que é a Active Center, ela fechou. E do dia para a noite, o número de unidades de alunos ele triplicou. Na sua academia? Na minha academia, do dia para a noite. Olha só. Né? Então era o que a gente estava passando muito desafio. E eu mas... achava que ia quebrar e eu estava literalmente desesperado, pedindo a Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda. Quando eu fiz esse projeto, quando eu saí do banco, eu pedi direcionamento ao Senhor e era isso aqui que eu iria fazer e o Senhor me validou. Siga em frente, meu filho, saia do emprego estável do banco e siga em frente. E naquele momento ali eu busquei novamente a Deus e ele falou que ia fazer um milagre e na semana ocorreu o inesperado, né? Uma academia de 14 anos fechou e foi muita gente. Eu lembro que foi um dia que parecia Black Friday. Eu não entendi o que estava acontecendo. Falei, cara, eu vou quebrar. Eu não sei o que aconteceu, eu vou quebrar e tá entrando muita gente, eu não tenho dinheiro nem para investir no marketing da empresa. Esses alunos estão vindo da onde? Eu lembro que eu puxei um aluno e falei... O que está acontecendo? O senhor está vindo... eu estou com uma dúvida aqui. O senhor veio de qual campanha promocional? Veio de alguma indicação? E aí ele me falou, não, você não está sabendo? Eu falei, não. Cara, era muita gente, muita gente. E eu não tive conta de dar atendimento a tanta gente que eu tive que ligar para 2 recepcionistas para me ajudar lá. A gente fez 3 filas de atendimento, era muita gente. Parecia literalmente um Black Friday. E aí ele falou, você não está sabendo? Não. A Academia Active Center, que estava funcionando há 14 anos aqui, que tinha um baita número de alunos, fechou ontem. E a academia mais próxima que tem é a sua. Os alunos estão vindo, Nelson, em peso para a tua academia. Então, aquilo ali foi uma virada de mesa que ocorreu na minha vida, que tudo que eu tinha construído na força do meu braço em um ano, Deus me mostrou ali que a virada de mesa eu posso tentar, mas não está na força do meu braço. Tem que ter fé, tem que acreditar em Deus, porque senão, sozinho, só pela força do braço, a gente não vai, cara. E essa academia, a Vitali Fitness, ocorreu uma nova virada de mesa, porque em 2009 a 2012 ela fez tanto sucesso, Por enquanto ela só com uma. Com uma unidade, 2009 a 2012. E aprendendo foi muito enriquecedor, porque eu aprendi muito sobre o mercado fitness que eu desconhecia, né? Eu fazia tudo ali dentro, como eu te falei, né? Então, de 2009 a 2012... foi muito bacana porque eu comecei a ter muito bom relacionamento bancário com diversos bancos através da movimentação bancária que eu tinha de recebíveis de cheques, cartão de crédito, recebíveis em dinheiro à vista. Essa experiência em ter trabalhado como gerente de banco me propiciou desenvolver esse relacionamento com esses bancos e depois, em 2012, eu já tinha aproximadamente aí quase 1 milhão em crédito. Uhum. Não em recurso, mas em crédito para abrir uma nova unidade. Então essa foi uma segunda virada de mesa na minha vida, porque naquele momento não existiam academias low cost no Brasil. A Smart Fit ela estava começando estava trazendo né? aqui o modelo para São Paulo e começou a virar um sucesso esse modelo, né, que eles trouxeram do modelo americano. O seu era low cost já? O meu é low cost. Né? Então não existia, além da Smart Fit, que era muito novo esse modelo, e lá no Nordeste as pessoas não sabiam nem o que era low cost, a única que estava trazendo era a Smart Fit nesse momento. Foi aí que a gente parou e olhou e falou, cara,
Esse é o caminho. A gente tem que dar uma grande virada de mesa aqui agora, sair da zona de conforto E investir. e vamos agora tirar esse crédito que a gente tem de 1 milhão aqui em diversos bancos distintos e abrir uma baita unidade low cost. E aí, só que mais uma vez, né, esse momento que é um divisor de águas da gente fazer um modelo de negócio, mas também arriscar e ter coragem e ter fé, né? Porque só o valor da parcela daquele 1 milhão de reais era maior do que o recurso do que eu tirava de dividendos naquela única unidade que eu tinha, que era a unidade popular em Recife. Ou seja, se aquela segunda unidade ela não funcionasse, você não ia conseguir pagar a conta. eu ia quebrar ela e ia quebrar a única que já estava dando certo. Né? Então, o empreendedor que quer seguir e dar continuidade, ele sempre tem que estar ousando, ele sempre tem que estar arriscando. Né? Esse é o perfil, é o DNA de um empresário e o empreendedor. Né? E às vezes vai dar certo e vai dar errado. Não é um problema isso. Tem que saber Faz lidar, parte. né? O que dá errado é um aprendizado que você corrige, está tudo bem. Você corrige rapidamente e tenta seguir. Né? Eu acho que uma das grandes características, né, não só de virar a mesa, em que momento você virar a mesa, né, e quando não está dando certo, a tua capacidade de aguentar a pancada. Porque... E vem de tudo quanto é lado, né? Não é uma conta justa, né? Como, cara, eu estudei, vou montar um negócio ou eu vou passar numa prova no vestibular, na medicina. Cara, o empreendedor não é uma conta justa. Você é uma conta... Eu posso fazer uma comparação como um atleta de alta performance que está ali correndo sozinho, tentando bater as suas metas sozinho. Por quê? Eu trabalhava e dormia às vezes 4, 3 horas por dia, mas não é um dia, são meses fazendo isso. Né? Que eu lembro que o meu corpo fisicamente estava acabado, destruído, que eu tinha que tomar remédios de relaxante muscular, porque eu dormia pouco e praticamente eu só parava para comer e dormir. Então, e no banheiro. Né? Então, é uma vida que você foca 100% naqueles projetos. Né? Então, quando você faz isso, por que a conta não é justa? Porque no final do mês, não necessariamente alguém vai bater nas suas costas e vai te motivar e falar. Vai ter um chefe que vai te falar, Nelson, você bateu a meta. E o dinheiro aqui, tá aqui teu bônus. Toma aqui o teu bônus. Não, é o contrário. Não tem ninguém que vai olhar para você e falar, cara, eu tô vendo tudo que você tá fazendo, eu tô vendo todo o sofrimento. Cara, algumas vezes eu chorava porque eu pedia a Deus, Senhor, eu não tô aguentando fisicamente. Não tem, meu amigo fala, não tem massagem, Me dá força porque eu não aguento mais, eu preciso continuar lutando, mas eu não tenho mais força. E aí eu acho que esse é o grande ponto, né? Não vai ter ninguém no final do mês que vai te dar o bônus e muito pelo contrário. Olha como é injusto a conta. Você passa o mês inteiro, ninguém vai bater nas tuas costas para te dar parabéns e também ninguém vai te dar o bônus. É o contrário. Você vai colocar dinheiro porque você teve prejuízo no início. Então, quantos meses você faz? Cara, tudo que eu estou fazendo não tem um reconhecimento nenhum e eu não ganho nada. Eu só faço colocar recurso. E aí, qual é o grande ponto de virada de mesa que eu poderia falar para o empreendedor, empresário que está me ouvindo hoje, né? Continue. Né? A grande diferença de um atleta de alta performance ou um empreendedor, um executivo de alta performance, é que ele não se deixou abater nos obstáculos. Ele continuou. E sem olhar para o lado também, né? Porque aí é o grande ponto. Quando você continua, o que estava te incomodando, aquelas dores, elas começam a te incomodar menos. Você começa a criar cascas. O início, a dor é maior. Não é que ela vai parar de ter dor. Ela vai continuar vindo. Você acha que o empreendedor, quanto mais a empresa... Hoje nós temos milhares de funcionários, né? Temos centenas de unidades espalhadas. Você acha que a quantidade de problema ela vai diminuir? Ocorre o contrário. A carga de problemas aumenta, entretanto você está mais preparado. Está mais preparado, você tem mais casca para aguentar isso. Qual é o ponto? As pessoas, quando olham antes de montar uma empresa, elas observam só a parte bonita do Instagram, da vida das pessoas, porque a pessoa está andando com um jato, ou está andando com um carro esportivo, ou tem uma mega mansão. Cara, isso é
Mas os bastidores não é isso que funciona. Mas é isso, exatamente. É o que a mídia, é o que o Instagram, não sei o que e tal, que só vê coisa boa. As pessoas só postam coisas boas. Dificilmente alguém vai postar um programa de virada de mesa, de sofrimento, de dor, de crise. Perfeito. Né? No mês passado, um ex-executivo, um ex-executivo que se tornou amigo, me mandou uma mensagem falando, Nelson, porque ele saiu e foi empreender. Ele falou, Nelson, eu te admiro muito, sei muito bem qual foi a tua história de muita batalha, e você é um cara que eu admiro muito. Eu tô aqui no momento, nessa empresa que eu montei, estou muito preocupado, né? Eu estou pensando em desistir e eu não sei o que fazer. O que você fez nos momentos, né, essa virada de mesa, o que você fez? Eu falei, Fábio, um abraço para o Fábio aí, né? Fábio, a grande diferença é que eu não desisti. Não existia a palavra desistir no meu vocabulário. Eu nunca... Mas não é porque é bonitinho ou porque tem algum livro que me ensinou a fazer isso. Verdadeiramente, genuinamente, eu nunca pensei em desistir. Tem Você sabe aquela história do barco viking? Legal contar aqui. Eu nunca falei. Que é o seguinte, né? Aqueles povos vikings, eles eram conhecidos como povos conquistadores e temidos, né? E aí eles saíam do território deles, entravam naqueles barcos. Quando eles entravam no outro território, eles ancoravam os barcos e os últimos que saíam começavam a queimar todos os barcos. E aí eles olhavam, né, para trás, todos os barcos estavam queimados. Por que eles faziam esse movimento? Porque se eles estivessem perdendo a guerra no fronte de batalha, eles sabiam que eles não tinham como voltar para trás na zona de conforto. O barco era um símbolo de uma zona de conforto que, se ele estivesse perdendo a batalha, ele poderia voltar para trás. Então, ele só tinha uma opção. Ou ele vai para frente, ou ele morre. Ou ele vai para frente, ou ele morre. E eu sempre tive isso no meu DNA. Eu não tenho um plano B. Eu só tenho um plano A. Esse plano A eu vou ter que me reinventar. Ele vai ter que dar certo de um jeito ou de outro. Ele vai dar certo. Então, isso que eu passo, né, para as pessoas, para os empreendedores. Em 2015, eu já estava com 5 unidades. Aí você pegou esse 1 milhão e abriu a unidade grande. Abri a unidade grande. Essa unidade foi um sucesso em Salvador. De 2012. Já foi para Salvador, saiu de Recife. Saí de Recife e montei essa estrutura no Extra da Paralela em Salvador, uma mega estrutura, academia low cost. Foi um sucesso. De 2012 a 2015, eu fiz a mesma metodologia do que eu tinha aprendido como gerente de banco e eu consegui mais crédito para que aquelas academias alavancassem as próximas unidades. Então, de 2012 a 2015, nós montamos mais 5 unidades, tá? Em João Pessoa, outras em Recife e outras em Salvador. Própria. Todas próprias. Foi aí que a gente estava tomado, né? No Bacen tomado e, cara, já tinha ultrapassado o limite do Bacen ali, porque não tinha mais como... Eu tinha que passar 1 ano, 2 anos para aquele pagar recurso uma parte, retroalimentar e voltar e eu começar a fazer expansão. Então, aí você não ia esperar, né? Você não esperou. Eu não ia esperar, né? Nem sei a história, mas já sei que então, você não, 2015, não esperou. Nós buscamos o empreendedor tem que ser aguerrido, né? Então, em 2015, a gente viu que ia demandar muito tempo e a gente tinha um baita modelo de negócio. A Smart Fit estava crescendo absurdamente, sobretudo no Sudeste. Ela estava crescendo aqui mais, né? Foi aí que a gente fez, cara, a gente tem que dominar a nossa região. Tá. Nós somos nordestinos aqui, nós temos que ser líderes regionais Norte-Nordeste. E para isso, desse formato de captação de crédito, a gente não vai conseguir fazer isso. Foi aí que nós buscamos alguns fundos de private equity, fundos de investimentos, e apresentamos, né, fizemos algum roadshow, e naquele momento o HIG Capital, um grande fundo de private equity... Lá atrás, então, eles entraram? Eles entraram em 2015. Né? Interessante. E eles entenderam o modelo de negócio, viram que o business plan era muito agressivo, mas fazia total sentido, né? E eles entraram aportando recursos e entraram no board do conselho de administração. Mas você vê que interessante, né? Se você fosse
Tem muito empresário que não tem essa visão. E aí o cara quer crescer sozinho. Ah, não quero sócio, eu não quero fundo, não percebe o valor. Você estava com 7 academias nessa época? Ou 5? 5 próprias, 6, 7? Na verdade, eu tinha 4 academias e uma estava em obra. Então você está com 5 academias? Eles fizeram o nosso valuation como se a que estava em obra tivesse em funcionamento. Então, mas você estava com 5 academias, você já pegou um private equity para alavancar você. Você não quis esperar os 2 anos para fazer. Já pegou um private equity, já foi te alavancando. É muito inteligente isso. Naquela época, o mundo de M&As, fusões e aquisições era diferente. Não é tão aquecido, principalmente no Nordeste como é hoje. Tanto é que não existia tantos escritórios societários, não se falava... Lá, não existia... Até em São Paulo, né? Hoje, nos últimos 3, 4 anos, a gente viu com um boom de M&As, então já é algo muito mais normal a gente ver os fundos, o mercado está com um apetite muito maior para isso. Então a gente entendeu que o nosso principal concorrente, que é a Smart Fit, naquela época, se eu não me engano, ele era investido pelo Fundo Pátria. Você deve conhecer o Fundo de Investimento Pátria. Então, cara, esses caras estão crescendo pra caramba, com um fundo de investimento no board, aqui como investidor, como sócio, vamos entender o que está acontecendo, né? Vamos pegar um benchmark aqui do que está acontecendo com o nosso principal player do mercado e vamos tentar fazer da mesma forma aqui também e quem sabe até melhor. Foi aí que a gente montou, né, um modelo que era muito disruptivo na época, porque a Smart Fit só trabalhava, estava nadando de braçada sozinha, só trabalhava com musculação. Falei, não, peraí, a gente está aqui no Nordeste, vamos montar em Salvador e colocar dança, ginástica e colocar musculação e ginástica, porque vai ter total sinergia com o público do Nordeste, né? Então... Eu fiz Smart Fit. Minha cunhada, na época, fazia acordar 5 da manhã para ir com ela na academia. Hoje tem que vir para Selfit, né? Então, naquele momento ali, procurar um fundo de private equity também foi uma virada de mesa, né? Porque se não funcionasse, não desse certo também, aquele movimento não ia ser bacana por algo que a gente já estava com a empresa bacana, já estava com a zona de conforto financeiro diferenciado. Você podia ter ficado ali e usufruído disso por resto da vida, né? Mas não era suficiente, né? Naquele momento a gente entendeu que não. E aí, em 2015, eles entraram e nós já estamos agora com 108 unidades, né? Majoritariamente lojas próprias. O que mudou da entrada deles para quando estava sozinho? Governança corporativa, né? Normalmente os fundos de private equity, eles têm um plano de 100 dias, né? Que muito planejamento estratégico, né? Contratando Big Four. Então foi muito aprendizado, né? Foi muito enriquecedor participar do conselho de administração. No início eu ainda estava como executivo da rede, depois eu fiz uma mudança aí iniciei só a participação estratégica no conselho de administração, o que me propiciou montar outro negócio. Eu sempre tive o perfil, né, é importante falar isso, sempre o que me prende, eu entendo que está limitando a minha expansão, meu crescimento. Tá? Então, na Selfit, eu podia entrar no estratégico e se eu fosse para a parte operacional, tá viajando, inaugurando unidades, negociando pontos, cuidando de implantação, sobre a gestão, sobre a liderança, sobre venda, cara, aquilo ali eu ia passar muito tempo só cuidando da Selfit. Você ficou até que período lá? Passei aproximadamente mais uns 2 anos após a entrada do fundo. Uhum. Hoje, os principais executivos da Selfit são o diretor-presidente, o diretor financeiro, não são acionistas, são diretores. São profissionais. São profissionais, são executivos. O que isso eu entendo como uma grande sacada, né? Porque claro. Você consegue descentralizar, sim, você consegue verificar os indicadores, né? E a parte estratégica, a gente continua dando direcionamento, mas você começa a confiar mais no teu time tático e operacional. Dá um medo, não dá de soltar? Como é que foi essa... Não dá medo porque você entende que está tão descentralizado, os processos estão tão bem definidos, a tecnologia está muito bem implantada e as pessoas são muito boas.
Inclusive, tenho toda a humildade do mundo para falar que, se você for conversar com o meu gestor de marketing, ele é melhor do que eu em marketing. Meu diretor financeiro, Vinícius, o cara é um monstro, um avião. É muito melhor do que eu no financeiro. O Fernando, o cara é um engenheiro inteligentíssimo, nosso CEO. Cara, e o CEO que vende pra caramba. Então, eu não tenho dúvida que cada um no seu setor faz melhor do que eu. Sim. Né? Então, isso me propicia ir para novos horizontes. Continuo como acionista, participando do conselho estratégico de administração da empresa, junto com o fundo de investimento. Né? Em dado momento, a gente vai fazer uma venda para um estratégico ou fazer o exit através de um IPO, mas a gente continua fazendo a nossa expansão. Só que, se eu foco no operacional, eu não poderia montar, por exemplo, essa segunda rede que eu montei, que é a Face Doctor, que é uma rede que eu tinha uma meta de tudo que eu aprendi nessa última década na Cellfit, o Nelson não pode fazer igual. Eu tenho que fazer pelo menos na metade do tempo. Hoje a Face Doctor, e sozinho, sem fundo e sem ninguém. Você não tem sócio. Essa era a minha meta. Hoje a Face Doctor, eu ainda estou como CEO, sou fundador e CEO da Face Doctor. São cerca de 150 clínicas, né, espalhadas em todo o território nacional. Começamos o nosso plano de internacionalização da marca. Como é que é? Na América Latina. Como é que funciona a Face Doctor? O segmento de estética no Brasil, nós somos o terceiro maior setor, o país que consome mais estética de todo mundo. Só ficamos atrás dos Estados Unidos e da China. Né? Então, o Brasil é um gigante. Para mim, eu vi que tinha uma baita oportunidade no segmento de rejuvenescimento facial e corporal. O Brasil é o segundo maior país com número de dentistas também. Tá? Então, tinha uma demanda reprimida muito grande de excelentes profissionais técnicos, entretanto, profissionais que não davam, como a gente estava citando anteriormente aqui, nas suas universidades, não davam cadeiras de gestão, de vendas, de governança corporativa, de liderança, de contabilidade. E, para mim, ficou muito claro que se eu montasse um modelo de negócio, que eu fizesse uma formatação para franquias e entregasse pronto para um profissional técnico, esse modelo ia ser perfeito. Então, inicialmente, a Face Doctor ela nasceu para atender os profissionais de saúde e entregar o modelo todo formatado para que eles pudessem só operar a parte técnica, mas toda a parte de gestão, sistemas, tecnologia e processos, toda a formatação dos manuais, entregar para eles prontos. E foi um sucesso no início desse projeto, vendendo franquias para esses profissionais. E aí ocorreu algo muito interessante, porque em dado momento o economics desse business começou a se transformar e ficar tão interessante que começou a atrair multifranqueados de outros setores que não tinham nada a ver com o setor de saúde, que eram multifranqueados de redes de cafeteria, redes de vestuário, de alimentação. Nos Estados Unidos tem IPO de multifranqueado. O cara tem franquia, tem, sei lá, 200 lojas do Burger King, 100 do Subway, 300 de outra. Ele faz um IPO porque da às vezes empresa dele. O EBITDA dele é maior do que a própria franqueadora, porque é loja própria. Exatamente. Né? Então ele tem uma margem de rentabilidade absurda. Né? É muito bacana esse movimento. Então, para você ter ideia, hoje a Face Doctor, nós temos clínicas que faturam R$600 mil, R$500 mil aproximadamente, num único mês. Para clínica é bom. Para o segmento, não só de saúde, de franquia, isso é muito interessante. Né? Aqui em São Paulo, ontem a gente estava com as nossas franqueadas aqui em São Paulo, elas tiveram um faturamento não tão alto, de 500, 600 mil, de 280 mil, tá? Eu tenho esse número que a gente estava na reunião com elas ontem, e deixou uma margem de aproximadamente R$90 mil para as duas, já tirando o prolabore delas. Então, assim, é um business sensacional. Né? Tudo que a gente aprendeu nessa última década com a Face Doctor, a ideia foi fazer algo ainda melhor, né? E com a expansão ainda mais agressiva. Você tinha me falado que vocês vão vender para o estratégico, ainda na Cellfit, né? Perfeito. Você chegou a fazer um movimento de IPO na empresa. E como é que foi isso daí para você, para os seus sócios? Conta um pouco aí desse momento do empreendedor, do empresário, fazendo o IPO. A gente nunca falou disso aqui no programa, acho interessante trazer um pouco disso. Eu
eu tenho, né, um sócio que é o HG Capital, que isso nos propicia um conforto muito grande em saber que toda a formatação, você participou de 3 IPOs, Isso. né, e comandou, né, participou da gestão de 3 IPOs, sabe a complexidade, a energia do time em documentações, bem como custo, que são elevados, né? Então, o fato de ter um fundo de investimento no board do conselho como sócios, isso facilita pra caramba. Isso, sem sombra de dúvidas, o HIG capitaneou toda e coordenou, junto com os grandes bancos, toda essa movimentação junto à CVM e todos esses protocolos, né? Infelizmente, em 2022, não houve nenhum IPO de nenhum segmento, né, por questões mercadológicas, e a gente não avançou com esse IPO. Acho que Deus faz tudo no momento, certo. Tudo certo, na hora certa, no seu momento. Né? Por isso que, naquele momento, a gente também teve que declinar do IPO e vamos continuar nosso plano de crescimento, de expansão, e, eventualmente, lá na frente, pode ser negociado uma venda para um estratégico, para a própria Smart Fit, né, para a própria Blue Fit, sim, fazer alguma fusão, ou faz total sentido também esse movimento, ou voltar a pensar em IPO. Legal, legal. E na Face Doctor, qual que é o... Assim, você estava lá... Qual o plano? Você estava tranquilo. Sócio do Henrique Capital, numa empresa de 108 academias, um valuation de 1 bi e 100. Aí foi fazer... um outro negócio, cara? Eu acho que eu não gosto de ficar na zona de conforto, né? Porque agora... Você tá com quantos anos? Agora, 41. Eu me acho um garoto de 20 anos ainda, que eu preciso aprender muito, muito, né? E a gente sempre tem que ter a humildade de querer aprender e querer crescer. E eu acho que nesse momento da minha vida, eu percebo que quando o processo está muito, muito bem fundamentado, a tecnologia e as pessoas, o time que foi muito bem construído, e esse time está tocando a empresa, isso tem acontecido agora com a Face Doctor. Mais uma vez, eu ainda estou como CEO atualmente da Face Doctor, mas eu estou fazendo um processo de cada vez mais de descentralização da própria Face Doctor. E eu tenho visto que cada vez mais ela depende menos de Nelson como CEO. Uhum. Isso me deixa muito feliz porque o meu planejamento está funcionando. Né? Porque a equipe está tocando, né? Temos grandes diretores de mercado, executivos, que tocam o business também hoje da Face Doctor. E aí eu consigo fazer o que eu gosto de fazer, que é criar. Que é usar, né? E aí eu já começo a olhar para outros negócios, outros segmentos. Então, hoje a minha pauta, boa parte da minha agenda hoje é voltar para prospectar e buscar novos negócios. Na Face Doctor você tem... Qual que é a composição de próprias e franquias? Qual que é esse mix? Exatamente o oposto da Cellfit, tá? Face Doctor é 100% franquias. 100% franquias? 100% franquias. Legal. E a ideia é continuar crescendo, depois fazer uma venda? Hoje nós temos um NDA assinado com um fundo de investimento, tá? Que eu não posso citar ainda, né? Estamos nessa fase de diligência, de due diligence aí. Temos um outro fundo de private equity também, um fundo grande que está negociando, né? Essa entrada no boarding aqui também. Né? Então, a gente está nesse namoro, nessa fase de namoro com esse fundo de investimento. Então, provavelmente, se a gente não coloca esse fundo no board, outro fundo deve entrar nos próximos meses ou no próximo ano aí, sobretudo porque das 3 maiores redes de estética de faciais e corporais, nós estamos entre essas 3 maiores. As outras 2 já são investidas, né? Uma é investida pela XP, investimento, outro player, nosso concorrente, e outro concorrente investido recentemente pelo grupo SMZTO do Semesato, né? Que é um cara incrível, que eu admiro bastante. É um cara que, quando ele investiu no segmento, nos deixa confortáveis que a gente está no segmento. No caminho certo. Estamos no caminho certo, no segmento certo. Né? Essas validações são boas, né? Essas validações de que tem fundo entrando, tem gente entrando, validando. O mercado está aquecido, o mercado está aquecido. Inclusive, na própria pandemia, o mercado de estética ele foi muito aquecido. Né? Então, a gente não sentiu praticamente a pandemia como boa parte dos outros segmentos sentiu. Né? Então, é um mercado muito maduro
e que, ao mesmo tempo, tem muito potencial e crescimento ainda para os próximos anos. Acho que quem empreende é o empreendedor. Tem empreendedores que são empreendedores de uma empresa só, tem os empreendedores em série, né? Porque fez um negócio, deu certo, faz outro. Você pode replicar esse modelo para outros mercados, ou você pode começar uma coisa totalmente diferente, eu né? vou falar uma brincadeira aqui, não sei se é da época, eu acho que é da época da nossa época aqui, né? Você jogava um joguinho no computador chamado L-Foot. L-Foot jogava. Cara, esse jogo era sensacional. Era do futebol, né? Era futebol. Legal pra caramba. Cara, eu me vejo... Você fazia o joguinho eu lá. Eu me vejo na vida real como esse jogo. Porque você entrava na 4ª divisão como treinador, e aí se o teu time tivesse bons resultados, você era contratado para ir para a 3ª. Exato. E aí você passava meses jogando, quando você tinha bons resultados, você ia para a 2ª. E você queria ir para a 1ª, né? E aí, quando você estava muito bem, depois de quase um ano jogando, você ia para a 1ª divisão. Só que quando você estava na 1ª divisão ganhando todos os campeonatos, perdi a graça. Cara, eu quero voltar para a 4ª divisão novamente. Perdi a graça. Acontecia isso com meus amigos também. Cara, vamos voltar para a 4ª porque você está ganhando de todo mundo. E eu acho que muito mais do que chegar lá, o processo, aproveitar o processo é muito legal. Eu tenho muito prazer em aproveitar. E tem o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, né? Ele fala muito sobre isso, né? Que as pessoas focam só no resultado final. Mas essa pesquisa lá do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz fala que se você é feliz durante o processo e você curte aquele processo, é mais fácil você chegar no resultado final, né? Eu faço isso genuinamente porque eu gosto de aproveitar e de criar e de desenvolver e ver o negócio crescendo e o resultado vem por osmose, né? Qual que você acha que foi fantástico, cara? Qual que você acha que foi assim os momentos principais da tua trajetória? Foi o momento que você estava lá no banco e saiu os R$200 mil, o momento que você montou a primeira academia e conseguiu os clientes? Esses momentos foram os momentos que marcaram, acho, né, na sua trajetória são várias viradas de mesa, né? Acho que a carreira do empreendedor, né, do empresário, ela envolve várias, né, idas e vindas e ciclos e altos e baixos. Na tua vida, aí, o que te marcou mais? Eu acho que o propósito inicial de mudar a vida da minha família, né? Os meus pais se separaram quando eu tinha aproximadamente 17 anos ali, e a gente passou muita dificuldade. Eu cheguei a passar fome, literalmente. Não foi 1 ano, 2 anos, foram quase 5, 6 anos de muito desafio ali. E não só comigo, mas ver aquela situação familiar ali foi muito, muito triste, né? Eu lembro que algumas vezes não faltava comida em casa, eu chorava literalmente ali. Eu pedia a Deus que Ele pudesse me capacitar para que eu pudesse mudar a história da minha família, né? Então, essa primeira academia que eu montei, quando eu tirei esses 200 mil, ela tem uma história por trás, claro, muito maior do que só os 200 mil reais e montar um negócio por resultado. Mas aquela casa que eu montei era a casa onde eu morei a vida inteira e os meus pais haviam se separados e aquela casa estava depredada e largada. Ah, você e eu morei naquele imóvel, então, na Rua Paula Batista, número 408. Caramba. Então, tem um significado por trás disso, né? Quando eu saí do banco, eu não podia desistir, como eu falei, eu não tinha um plano B. Eu tinha que mudar a estrutura da minha família, né? O propósito era muito maior do que só crescer e montar empresas, né? Eu acho que é muito pouco você fazer algo só por dinheiro. Sim. Então eu nunca fiz isso só por grana. É legal você ganhar a condição financeira e ter o resultado final, mas isso não me move, né? Então, naquele momento que me tirou, a grande virada de mesa eu preciso mudar, eu preciso dar o suporte à minha família. E aquela casa era o símbolo da minha família, porque quantos natais, ano novo, quantos carnavais, aniversários, quantas festas a gente teve ali como centro de unidade familiar. E ver aquela casa literalmente depredada, só ficaram as paredes, porque entravam pessoas na casa para roubar, até a fiação dentro da parede, levaram tudo, não tinha nada. Quando a gente entrava, a gente se emocionava, aí eu falava, cara, essa casa era o símbolo da nossa família, né? E do nosso lar. E está tudo depredado e a gente está passando fome aqui do outro lado. Então não tive dúvida, né? Quando eu apertei aquele F5 ali e caiu aqueles 200 mil reais na conta, eu falei, cara, é agora. Puta, agora a bola está comigo, legal. A responsabilidade está comigo e agora eu vou cuidar da minha família, né? Putz, então fantástico. É algo que me emociona até hoje, quando eu lembro daquele momento,
né? Porque eu não tinha como voltar atrás, né? E aqueles 200 mil foi aplicado. Aquela unidade ainda está lá, tá? Tá lá? Tá lá. E quando eu entro, eu me emociono naquela unidade lá, quando eu vejo aquela. Porque ali foi onde tudo começou, né? Então, a grande virada de mesa ali foi virar o jogo da situação financeira que a minha família estava passando. Putz, Nelson, fantástico, baita história. Obrigado pela sua presença. Muito, muito interessante mesmo. Eu não conhecia. Muito bom. Muito obrigado mesmo, cara. Parabéns. Obrigado. Eu sempre gosto de falar essa história porque é uma história que, se você está aí vendo e passando por algum desafio familiar ou algum desafio financeiro, né, não desiste, né, continua lutando, né? Então, o que me motiva a estar aqui no podcast falando é para você, né, que está passando a mesma situação que eu passei em dado momento, levantar a cabeça e seguir, né? Se eu conseguir chegar até aqui, e olha, claro, que eu sei que eu tenho que eu não cheguei nem em metade do que eu quero chegar ainda na minha vida, dos meus sonhos, né? Então é possível você também, que está observando esse podcast aí também, com muita fé, né? Coloca o projeto da tua vida aí nas mãos de Deus, que eu tenho certeza que Ele vai te abençoar também. Então, muito obrigado, pessoal. Nos vemos no próximo episódio e até breve.